E aí galera, gratidão, espero que todos vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo uma reflexão falando sobre como se dá a origem do afeto, esperança, medo e por aí vai, né? Quando o homem carrega a imagem de uma coisa futura ou passada, ela produz o mesmo afeto de alegria ou tristeza de uma imagem que se encontra no presente, né? De um objeto que se encontra no presente. O corpo não tem essa distinção. Ou se a partir da sua imaginação você visualizar alguma imagem, né, que esteja mesmo assim fora do tempo e espaço em certa medida, vai produzir o mesmo afeto de alegria e tristeza, né? E aí entra uma coisa interessante, né? Porque quando eu lembro de algo que aconteceu no tempo A e eu estou no tempo B, vai produzir, né, o afeto, tristeza ou alegria. E aí entra a memória, né? Você vê como a memória tem, de certo modo, esse poder e como o corpo entende, não tem a distinção de tempo, né? Ao mesmo tempo que eu lembro de algo, ele está produzindo determinado afeto, sendo alegria ou tristeza. A mesma coisa quando eu penso sobre algo futuro, tenho uma imagem de algo futuro, vai me afetar e produzir, né, determinado afeto, sendo alegria ou tristeza. E então, aonde, né, a esperança, a origem da esperança se encaixa nisso, né? A partir do momento que o corpo, independentemente se o objeto se encontra presente ou não, ele vai produzir o afeto de alegria ou tristeza. Quando ele começa a pensar em algo futuro, entra a questão da dúvida, né? Se vai ser possível ou não acontecer. Então, em certa medida, você entra numa variação de ânimo, né? De alegria, tristeza, receio, medo, esperança. Então, quando eu carrego uma imagem de algo que pode acontecer no futuro e ela é carregada de uma alegria estável, isso se chama esperança, né? Mas quando eu carrego a imagem de algo que me produz medo, mas está em jogo ali uma tristeza estável, é o medo, entende? O medo nada mais é do que a imagem que eu tenho de algo que poderá acontecer futuramente com uma tristeza estável. A esperança nada mais é do que a imagem que eu tenho que pode acontecer futuramente com uma alegria estável. Mas se você reparar nesse mecanismo, se encontra aí a dúvida, né? A dúvida e o estado de ânimo, né? Que modifica, sendo para alegria ou tristeza, que vai dependendo ser esperança ou medo. Mas se eu tiro a dúvida, a esperança vira segurança, né? Eu tenho uma alegria instável que tal coisa vai acontecer no futuro. E o medo vira desespero na medida que eu tenho uma tristeza instável de algo que vai acontecer no futuro, né? A partir do momento que a gente percebe como se dá os afetos, a gente começa a compreender e viver de modo mais potente, né? Porque, querendo ou não, a partir do momento de um encontro de corpos, é produzido determinado afeto, de alegria ou tristeza, que vai aumentar minha potência de agir e pensar, ou diminuir minha potência de agir e pensar. E a imagem que eu carrego de algo do presente, algo que poderá acontecer no futuro, justamente está me afetando em algum grau, né? Claro que há encontro de corpos que, dependendo, não vai nem produzir afeto de alegria ou de tristeza, vai permanecer neutro.
e alguns encontros não. E aí entra a questão do discurso, né? Porque a partir do momento que a gente escuta um determinado tipo de discurso, ele é produzido com certo tipo de afeto, né? Vou trazer um exemplo aqui. Se pegarmos um vilarejo lá, né? Muitos anos, séculos atrás, antes mesmo de ter toda essa questão do conhecimento científico, se acontece um terremoto, atualmente a gente sabe o que é terremoto, né? Mas antigamente, qual era o discurso que estava sendo produzido? Os deuses estão zangados conosco. Então, a partir do momento que tem esse discurso reinando, a partir de um fenômeno que aconteceu naquele vilarejo, que era um terremoto, mas eles não tinham consciência, não sabiam ainda, vai gerar um certo tipo de afeto, que vai ser o medo e o desespero, no sentido que se a gente não fazer algo, as coisas podem piorar, e aí vai modificar todo o modo de organização dos indivíduos, né, de se relacionar com as pessoas para resolver essa questão. Nesse caso, com esse discurso, né, que é um castigo dos deuses e temos que fazer algo, eles poderão sacrificar o quê? Umas mulheres virgens, os animais, e daí, depois desse sacrifício, vai produzir um certo tipo de afeto que eu poderia chamar de esperança, né? Uma alegria instável de de uma possível situação de bem-estar que vai acontecer no futuro, né? Não desespero de uma tendência de piorar tal situação, né? Mas hoje em dia, se a gente traz um discurso científico, a gente vai saber o quê? Que aconteceu um terremoto naquele local por causa das placas tectônicas e tudo mais. E daí vai gerar outro tipo de afeto, e a partir desse outro tipo de afeto, que a partir desse outro tipo de discurso e de interpretação da realidade, vai influenciar no nosso modo de organização, de se relacionar com os demais, né? Não se enganem. Os afetos, né, como todos podem ver, se encontram em jogo, está em jogo, né? O tempo todo, a partir do encontro de corpos, em certa medida, está produzindo algum tipo de afeto, né? Sendo alegria, tristeza, prazer, dor, ódio, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu trouxe essa reflexão. Se quiserem debater mais, que eu falei mais sobre esse assunto, comentem, compartilhem. E é isso. Gratidão. Vamos que vamos.